Você já caminhou sozinho por uma rua deserta, sentindo aquele frio na espinha, como se algo te observasse? Agora, imagine uma figura encapuzada se aproximando, com uma máscara cirúrgica cobrindo o rosto. Ela para, encara e pergunta: "Sou bonita?" O que você responderia? E se sua resposta decidisse se você vive ou morre? Esta é a história da Kuchisake-onna, a mulher da boca cortada. Uma lenda japonesa que não é apenas uma história para assustar crianças, mas um mistério que esconde uma verdade tão perturbadora que pode estar mais perto de você do que imagina. Inscreva-se no canal e deixe o like para não ser pego pela mulher da boca cortada. Prepare-se para uma narrativa que vai fazer você questionar o que vê no escuro. Era uma noite fria de outono em Osaka, 2018. Kenta, um estudante universitário de 19 anos, caminhava para casa depois de uma longa noite de estudos. A rua estava silenciosa, exceto pelo som dos seus próprios tênis contra o asfalto molhado. O ar cheirava a chuva recente, misturado com algo metálico, quase como ferrugem. Ele apertou o passo, sentindo um peso no peito, como se o silêncio fosse pesado demais. Então, ele a viu. Uma mulher parada sob um poste de luz, o rosto parcialmente coberto por uma máscara cirúrgica. Ela usava um casaco vermelho desbotado e o capuz escondia seus olhos. Kenta hesitou, mas algo o impedia de desviar o olhar. Ela se aproximou lentamente, os passos leves, quase flutuando. "Sou bonita?" A voz dela era suave, mas cortava o silêncio como uma lâmina. Kenta riu, nervoso, achando que era uma brincadeira. "Claro, você é bonita", ele respondeu, tentando soar casual. Então, ela baixou a máscara. A boca dela era uma ferida viva, cortada de orelha a orelha, expondo dentes e gengivas em um sorriso grotesco. Kenta congelou, o coração disparado, enquanto ela inclinava a cabeça e repetia: "E agora, sou bonita?" Antes que ele pudesse responder, ela ergueu uma tesoura enferrujada, o brilho da lâmina refletindo a luz fraca do poste. Kenta correu, o som das tesouras raspando metal ecoando atrás dele. Ele não olhou para trás, mas sentia o peso dela, como se ela estivesse a centímetros de seu pescoço. Ele só parou quando chegou em casa, trancando a porta com mãos trêmulas. Mas naquela noite, ele não dormiu. O som de tesouras ecoava em sua mente, e ele jurou ter ouvido uma voz sussurrando do lado de fora da janela. E agora? A lenda da Kuchisake-onna não é nova. Ela surgiu no Japão nos anos 70, em uma onda de pânico que fez escolas alertarem crianças para nunca falarem com estranhos, usando máscaras. Dizem que ela era uma mulher jovem, bela, mas vítima de uma traição cruel. Algumas histórias contam que seu marido, consumido por ciúmes, cortou seu rosto com uma faca, gritando: "Quem vai te achar bonita agora?" Outras dizem que ela foi vítima de uma cirurgia plástica mal feita ou até de um pacto sobrenatural que deu errado. Após sua morte, ela voltou como um yurei, um espírito vingativo, preso em um ciclo de raiva e inveja, perguntando a estranhos a mesma questão que a destruiu: "Sou bonita?" Mas o que torna essa lenda tão aterrorizante não é apenas a história. Em 1979, relatos reais de encontros com uma figura parecida começaram a surgir em Nagasaki. Crianças afirmavam ter visto uma mulher com uma boca cortada, segurando uma tesoura, perseguindo-as em becos. Um caso famoso envolveu um menino de 12 anos que desapareceu após contar aos amigos sobre uma mulher mascarada que o seguiu até um parque. A polícia nunca encontrou pistas, mas os amigos juraram que ele gritou: "Ela não para de perguntar", antes de sumir. Kenta, nosso estudante, começou a pesquisar obsessivamente a lenda após seu encontro. Ele encontrou fóruns online onde pessoas relatavam experiências parecidas. Uma mulher mascarada, uma pergunta, e sempre a mesma sensação de que algo estava errado, como se ela soubesse algo sobre você. Um usuário anônimo escreveu: "Ela não quer sua resposta, ela quer seu medo."
Kenta começou a notar coisas estranhas. Ele via vultos em reflexos, ouvia o som de tesouras ao fechar os olhos e sentia um vazio que não explicava. Ele começou a se perguntar: e se a Kutisakeona não fosse apenas um espírito? E se ela fosse algo que ele próprio carregava dentro de si? Kenta começou a evitar sair à noite. Ele trancava todas as janelas, mas o som de tesouras continuava, agora dentro de casa. Ele começou a ter sonhos onde via a mulher de vermelho, mas em vez de perguntar, ela apenas o encarava, como se esperasse que ele soubesse a resposta. Uma noite, exausto, ele decidiu confrontar o medo. Pegou um espelho e encarou seu reflexo, gritando: "O que você quer de mim?" Foi então que ele viu. No reflexo, sua própria boca estava cortada, um sorriso grotesco que não era o dele. Ele tocou o rosto, mas não havia ferida. Era como se ela estivesse dentro dele, projetando sua dor. A virada veio quando Kenta encontrou um diário antigo no sótão da casa da avó. Nele, sua bisavó, uma mulher que morreu em circunstâncias misteriosas nos anos 70, escreveu sobre uma traição que sofreu, sobre um homem que a desfigurou e a abandonou. A última página dizia: "Minha dor não morre comigo. Ela pergunta e eles responderão." Kenta percebeu com um arrepio que a Kutisakeona não era apenas uma lenda. Era um eco da dor da sua própria família, uma maldição que se alimentava de culpa e segredos não contados. Mas o que o aterrorizou de verdade foi o que encontrou ao virar a última página do diário. Um desenho da mulher de vermelho, com a legenda: "Ela está em você agora." Kenta nunca mais foi visto após aquela noite. Alguns dizem que ele fugiu, outros que ele se tornou parte da lenda. Mas o que realmente aconteceu com ele? E se a Kutisakeona não for apenas um espírito, mas algo que vive na culpa, no medo, naquilo que escondemos até de nós mesmos? A próxima vez que você estiver sozinho à noite e ouvir um som que não explica, ou sentir um olhar que não vê, pergunte-se: o que você responderia se ela estivesse lá? Se essa história te fez sentir um arrepio, ou se você já sentiu algo te observando no escuro, deixe seu comentário abaixo. Você acha que a Kutisakeona é só uma lenda? Ou será que ela está mais perto do que imaginamos? Inscreva-se no canal, ative o sininho e cuidado, tem certeza que está sozinho agora? Me diga do que você tem medo.